Olá pessoal! Seguinte, a temática de hoje que eu vou abordar com vocês são os 4 erros que impedem a sua produtividade. Vou perguntar para você, você é uma pessoa ocupada ou você é uma pessoa produtiva? Tem diferença? Claro que tem. Uma pessoa ocupada, ela faz as coisas, parece que ela está trabalhando, parece que ela está em execução, mas não rende o seu dia. Trabalha-se um número de horas além daquilo que é necessário e não rende, tem aquele sentimento de não rendimento daquilo que você faz. E produtividade, qual que é a essência da produtividade? Você fazer aquilo que é necessário, sobrando tempo suficiente para fazer as coisas que você gosta, que você ama, e também fazendo de uma forma onde você tenha menos estresse, menos cansaço. Isso é a produtividade. Então, eu vou te mostrar quais são os 4 erros. Por que eu trouxe essa temática? Porque eu acredito que nós que trabalhamos na área de humanas, nós que trabalhamos com consultoria, o nosso foco do nosso trabalho, ele funciona da seguinte forma. Eu sempre digo, nós temos a parte de bastidor. O que é a parte de bastidor? É quando eu organizo o conteúdo que eu vou trabalhar num treinamento, como que eu vou fazer uma determinada questão dentro da empresa, se eu vou aplicar uma dinâmica de grupo, vou aplicar uma determinada estratégia, se eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção, a parte interna de como que eu vou fazer o descritivo dessa vaga. Então existe uma série de coisas que acontecem quando as pessoas não estão vendo. Quando eu estou aqui no meu escritório, no caso eu trabalho em casa, mas quando eu fico no meu ambiente fazendo algo de planejamento, de organização. E nós temos a parte de atendimento especificamente. Então existe a nossa questão de produtividade para a nossa rotina, e também existe para o cliente. Por que o cliente nos contrata para uma consultoria? Porque ele quer resultado. E esse resultado perpassa por quê? Pelo quê? Perpassa por resultado com os colaboradores, e um dos grandes resultados é a produtividade dos colaboradores, dos líderes, das pessoas que estão na empresa. Quando nós trabalhamos recrutamento e seleção, quando nós trabalhamos esse processo, diminuir o tempo de contratação do colaborador. Quando nós trabalhamos com mentoria de currículos para o candidato, quando nós fazemos uma atuação consultoria pessoa física, o que acontece? Nós mostramos ao candidato como que ele organiza a sua rotina diária, a sua produtividade, para ele conseguir enviar currículo, para ele conseguir ter entrada no mercado de trabalho. Então vocês estão entendendo que essa produtividade, ela é importante para mim, quando eu organizo tudo isso, quando eu faço isso, e ela é importante para o meu cliente também. Eu sempre digo assim, existem determinados instrumentos, determinadas questões que elas são instrumentos da nossa prática diária de trabalho. Às vezes as pessoas dizem assim, é casa de ferreiro, espeto de pau. Opa, esse ditado aí pode funcionar em alguns lugares. Na nossa área, o que acontece? Tudo aquilo que eu vendo, eu tenho que executar de uma forma excelente, maravilhosa. Vocês vejam uma coisa, o nosso trabalho na área de gestão de pessoas, quais são as grandes temáticas que nós trabalhamos com as empresas? Comunicação, inteligência emocional, liderança, resultado, produtividade. Como que eu vou trabalhar isso com o meu cliente se eu, enquanto pessoa, não tenho isso na minha prática diária? Então, olha a importância. Eu vou abordar esses 4 erros que impedem a produtividade, e se você comete um deles, já é suficiente para baixar demais o nível da sua produtividade. Vamos lá. Primeiro erro, a energia mental fora de foco. O que é isso, energia mental? A gente tem ideia que produtividade é planejamento, é organização, é rotina, é método. Grande parte, quando a gente conversa com as pessoas e fala assim, o que é produtividade? O que é necessário para fazer produtividade? Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é o seguinte, certo, para uma pessoa ser mais produtiva, para nós implantarmos um processo de produtividade dentro dessa empresa, o que vai ser necessário?
E geralmente as pessoas trazem a noção de produtividade aliada a fazer um planejamento, a executar, a colocar tudo em ordem aquilo que é necessário. Sim, essa é uma das questões. Só que o primeiro ponto a ser visto é o seguinte: energia mental. O que é energia mental? Aquilo que eu penso, onde está o foco da minha energia. Porque o que acontece? A produtividade, como que você percebe a produtividade de uma pessoa? Nas ações que ela executa durante o dia. Nessas ações que ela executa durante o dia, você percebe o grau de produtividade. E o que acontece? Grande parte do que acontece está aqui. Então eu primeiro tenho que organizar o meu mental. E como que eu vou, se eu estiver com o mental organizado, eu vou conseguir colocar foco nas minhas tarefas. Agora, o que é o mental organizado? Às vezes a pessoa diz assim: ah, Cléia, então eu não posso ter problema nenhum, não posso ter dificuldade com o marido, com o filho, em casa, eu não posso. Não é essa a questão é a seguinte: a atenção no momento presente. O que é atenção no momento presente? Às vezes a pessoa está fazendo algo no piloto automático. Um exemplo clássico disso, ao dirigir um carro, tá? Ao dirigir um carro, depois que você aprende todo o mecanismo do carro, você praticamente dirige no piloto automático. E ao dirigir no piloto automático, a tua atenção, o teu foco de atenção, ele parece estar ali naquele momento da direção, mas ele está em uma série de outras questões, certo? Por isso que acontecem os acidentes, por isso que acontecem várias coisas no trânsito. Qual que é um dos exemplos? Qual que é a grande temática de hoje? É foco, atenção focada no presente. O que é isso? Quando estiver em uma tarefa, esteja naquela tarefa com o teu mental voltado para aquilo. É claro que quando eu tenho prazer em fazer algo, se torna mais fácil. Eu gosto muito, por exemplo, Cléia, eu gosto muito de elaborar material, de elaborar dinâmica de grupo, de elaborar coisas extremamente criativas. Amo fazer isso, certo? Então, quando eu estou fazendo, a minha energia, ela está voltada, estou com aquele foco, porque a minha energia mental está, porque eu gosto. O meu cérebro começa a produzir endorfina, ocitocina, adrenalina, porque eu fico naquele auge de, nossa, que legal, que interessante que vai ser isso para as pessoas que vão trabalhar com isso. Agora, por exemplo, uma parte que eu não gosto é uma parte mais de cálculo, é uma parte, por isso assim que eu nem faço departamento pessoal, folha de pagamento, rescisão, essas coisas, porque realmente não é algo que eu sinta prazer em fazer isso. Então, se eu for fazer algo totalmente burocrático, eu me canso, dá preguiça, eu procrastino, não faço aquilo como deve ser. Mas dentro das tarefas que nós fazemos, existem coisas que eu gosto muito e existem coisas que eu não gosto, mas faz parte para minha tarefa total, ela funcionar e ela dar resultado. Então, não é o que você gosta e o que você não gosta. Por que eu falo isso? Porque a todo momento, principalmente com essa invasão tecnológica, nós temos distrações. E para nossa mente, ela devagar, ela sair daquela tarefa do foco do momento presente, é fácil acontecer isso. Qual que é a técnica para você voltar para o momento presente? Essa tarefa que você vai fazer, ela precisa, antes de iniciar a tarefa, de colocar atenção concentrada naquele momento. Eu vou fazer determinada tarefa, é isso que eu vou executar. O que geralmente eu faço quando é uma tarefa que ela exige maior nível de concentração? Eu me determino um tempo fazendo aquela tarefa. Eu me determino, vou ficar 1 hora, vou ficar meia hora, vou ficar 1 hora em tempo concentrado fazendo essa tarefa. Deixo o celular de lado, deixo as outras coisas e me foco naquela tarefa. Quando eu não tenho tempo, na verdade assim, não é quando eu não tenho tempo nós sempre temos, é o direcionamento do tempo que nós fazemos. Mas quando eu não tenho a condição de estar num ambiente apropriado para isso, porque o que às vezes acontece? Às vezes a pessoa ela é cercada por uma série de demandas.
por exemplo, no trabalho, ela tem uma série de demandas a serem realizadas e de interrupções de outras pessoas. Uma prática que eu faço é acordar em outro horário, é acordar mais cedo, é fazer essa tarefa em outro horário. Então, produtividade, o que que é? É você ter autoconhecimento. Esse autoconhecimento, o horário que você funciona melhor, como que você vai desenvolver isso? Cada pessoa tem um método. Esse método, ele funciona melhor para mim. Talvez um outro método, para uma outra pessoa, ele seja diferente. A forma de executar é diferente, só que o que acontece é o seguinte, você concorda comigo que a energia mental, que o que distrai a produtividade, que a pessoa não consegue fazer aquilo que é necessário, é porque ela está como o Augusto Cury fala, síndrome da cabeça cheia. O que é síndrome da cabeça cheia? Síndrome da cabeça cheia, o pensamento está com tanta coisa, que não consegue dar foco. Segundo erro, a repetição dos pensamentos, dentro desse da energia mental, que é o primeiro erro, nós fazemos uma repetição de pensamentos. O nosso pensamento ele fica se repetindo em cima de coisas, por vezes, negativas. Uma percepção negativista do mundo. Isso faz com que o foco fique no pensamento e não na tarefa. Qual que é a grande solução? Um esforço consciente. O que é esse esforço consciente? Qual é a tarefa que eu estou fazendo agora? Qual que é esse momento? Qual que é o segundo erro? Começar do começo. Exatamente isso que você ouviu que eu estou falando. Começar do começo. Qual que é a grande sacada? Começar do final. Enxergar tudo aquilo que você vai fazer lá no final. Por exemplo, como que se faz uma receita de bolo? Geralmente a pessoa vai falar assim, eu começo fazendo isso, misturando esse ingrediente. Não, você começa lá no final, quando servir o bolo, qual que é a aparência, porque pode faltar o ingrediente, pode ter alguma questão. Então, estratégia de planejamento, estratégia de produtividade, ela tem a ver com começar do final para o começo. Uma outra questão, da tarefa mais difícil para a tarefa mais fácil. Por quê? Quando você inicia a tarefa mais difícil, você gera no teu cérebro uma recompensa por ter conseguido fazer aquilo. E geralmente quando você inicia algo, se você faz a tarefa mais difícil primeiro, a tua energia ainda está em alta. Você consegue dedicar tempo. Então uma das dicas que eu dou que funciona muito é começar da tarefa mais difícil para a tarefa mais fácil. Eu diria da que você menos gosta para a que você mais gosta. Terceiro erro, ser muito multitarefa. Ser multitarefa no mundo de hoje é motivo de glória. As pessoas falam isso de uma forma como se fosse algo muito bom. O que acontece? Existe uma experiência que eles fizeram que uma pessoa ela faz algo que é da rotina dela habitual e ela, ao mesmo tempo, ela tem que se concentrar em duas tarefas. E eles fizeram uma medição que é muito mais rápido quando a pessoa se concentra primeiro em uma tarefa, depois ela se concentra em outra tarefa, porque tem a ver com o foco mental do que eu estava falando para vocês. Deixar que outras pessoas comandem sua agenda. O que é isso? É quando você não organiza uma lista de prioridades, qualquer coisa que apareça, que outra pessoa demande, toma a frente dessa tarefa. E a superexposição à tecnologia, com certeza ela deixa o nosso cérebro mais acelerado. Quarto erro, acreditar que a sua cabeça vai dar conta de tudo. Uma questão que eu faço sempre é o seguinte, eu faço uma lista todos os dias à noite, uma lista de tarefas do que eu vou fazer no outro dia e seguindo uma sequência das minhas prioridades. No dia seguinte, antes de abrir o computador ou antes de começar uma reunião, eu passo por essa lista de tarefas e eu vou priorizando essas tarefas. Então, ao iniciar o meu dia, eu já inicio com a cabeça mais focada nas tarefas. Então é isso, pessoal. Eu trouxe essa temática de produtividade porque eu acredito que ela é muito importante na nossa área porque ela agiliza nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Escreva nos comentários como que está a sua produtividade agora. Beijos, tudo de bom!